Refutações. O que nosso amigo do Bahia afirma em sua prova 187 é verdade, exceto que não existe meio circundante que pare a rotação da Terra. Não há nada no vácuo quase perfeito do espaço circundante que possa exercer fricção na Terra e na sua atmosfera. E a Terra já acelerou a atmosfera para corresponder à sua rotação. Observe que Dubai não menciona qual substância ele acredita que exerceria atrito na rotação da Terra. A única coisa que este teste mostra é que Dubai não compreende a ciência que procura refutar. Talvez você pense que algo magicamente mantenha a atmosfera imóvel, apesar do arrasto produzido pelos 510 milhões de quilômetros quadrados de superfície rotativa. Dubai diz na prova 188 que a NASA mudou a definição da forma da Terra 2 vezes. E medições novas e cada vez mais precisas implicam novas definições. Qual é o problema? O fato de a Terra não ser inteiramente uma esfera é outra descoberta da ciência. No entanto, você não verá isso em uma foto da Terra. Isso ocorre porque a diferença é tão pequena em relação ao tamanho do globo que seria menor que um pixel em uma foto de tamanho padrão. É tão pequeno que raramente faz alguma diferença na elaboração de mapas. Tem cerca de 8 km de largura adicional e um diâmetro de cerca de 12.800 km. Uma diferença de 1.600 pode ser detectada a olho nu. Estamos falando de uma diferença que requer enorme precisão para ser detectada. O achatamento se deve à ligeira protuberância no Equador. A explicação está no fato de o Equador estar um pouco mais distante do centro da Terra do que os polos, devido à rotação da Terra. Na verdade, é quase impossível ver o achatamento nos polos. O diâmetro da Terra ao longo do eixo polar é cerca de 1/300 menor que o diâmetro ao longo do Equador. Este fato é aceito pelo menos desde 1910. Por outro lado, o formato de pera é um pouco exagerado. A deformação é tão minúscula comparada ao tamanho da Terra que é insignificante sem medições absolutamente precisas. Acontece que a superfície do hemisfério sul é um pouco maior que a do hemisfério norte, mas com um nível de apenas 1 quilômetro ou mais na circunferência nas mesmas latitudes. A Terra é esférica o suficiente para ser considerada assim. As distâncias de pontos da superfície ao centro da Terra variam de 6.357 km a 6.378 km. Se usássemos uma bola de basquete para representar a forma esférica média da Terra, o achatamento seria inferior a 1 milímetro. A prova 189 é a mais absurda de todas que já vimos. A Bíblia diz, há também uma história que afirma que uma tartaruga, carregando o mundo nas costas, rastejou para fora da sopa primitiva. A cosmovisão do Antigo Testamento e de outros escritos religiosos por mais de 2000 anos, sem dúvida, pressupõem uma terra plana na maioria dos casos. No mundo grego, ele primeiro estudou as realidades do universo com a mentalidade científica necessária para questionar estas suposições. Digamos que o que foi expresso na sua prova 190 também é impreciso. Não é verdade que a ideia de uma Terra plana tenha sido dominante até a época de Copérnico ou que era um ponto de vista obscuro e minoritário depois de Pitágoras. Se assim fosse, teríamos um registro histórico de muitas objeções ao heliocentrismo, e não há. Foi pintado um quadro verbal colorido e espetacular de Colombo, tentando convencer um conselho de inquisidores da Terra plana, o Conselho de Salamanca, de que a Terra era redonda, para que ele pudesse obter financiamento. Como em todos os bons mitos, há aqui um elemento de verdade. Colombo se reuniu com um conselho de cientistas. Os cientistas alegaram que as distâncias de Colombo para chegar ao leste navegando para o oeste eram absolutamente incorretas, na verdade 20.000 milhas náuticas, em vez das 5.000 que Colombo afirmou. No entanto, sua visão prevaleceu. Todos nós sabemos o que aconteceu depois.
A menção de que muitas culturas consideraram um determinado modelo científico, ou visão do cosmos, vem da interpretação antropológica e dos mitos que lhe sobreviveram. Os maias falavam de submundos e lugares além do seu ambiente. As reconstruções da nova era são tão desajeitadas ao misturar elementos dos astecas com os maias, e de assumir que a cruz dos quatro caminhos é uma delimitação do ambiente, quando em realidade é uma estrutura direcional sob a qual os impérios pré-hispânicos costumavam se expandir. Outro erro está em ver a deusa Nut como a cúpula, se for conhecido por uma simples relação estrutural das mesmas representações que Nut era a Via Láctea, que sustentava as constelações, nada a ver com uma cobertura ou cúpula que lembra o modelo hebreu-babilônico. Nova Era são da mesma fabricação das religiões comparadas e dos sincretismos vantajosos. Dubai pretende incluir todas as referências que sejam favoráveis às suas propostas e fazer uma soma vantajosa e reducionista, como se a ciência fosse decidida pela democracia, em vez da construção de certezas baseadas em referências e experimentação metodológica. Então, nesta mesma linha, ele encurrala uma conjectura que agora tenta sintetizar, de que as considerações sobre a esfericidade vêm de uma imposição maçônica, quando temos que a própria maçonaria passou por uma série de períodos, países e várias escolas que não constituem uma tomada única de decisões, por se tratarem de grupos humanos com interesses próprios, tendem até a divergir em muitos aspectos. Aparentemente Dubai deixa todos esses espaços vazios para acabar justificando suas apostas subjetivas, mostrando que aqueles que são contrários a ele conspiram e têm um propósito orquestrado acima da humanidade. Questionam se a ciência é um terreno intelectual válido. Gera novas contribuições. Os saltos históricos e conceituais de Eric Dubay refletem sua falta de honestidade. Ele quer ser o dono da razão, mesmo que isso signifique difamar todo o trabalho científico. Parece que os séculos em que a disciplina foi crescendo foram basicamente um simulacro de pensamentos com fundo duplo. Esta afirmação pode ser concluída a partir de seus enganosos cortes de as culturas, das quais sabemos realmente o que foi extraído pela arqueologia. A nossa é uma civilização que desmantelou os deuses, que representam reservas para encher a prateleira com respostas que fazem a diferença entre o conhecimento que dialoga e o conto místico que ele apresenta aos seus ouvintes.